Olá pessoal, aqui é o professor Carlos de Ciências. Estou de volta aqui nessa semana de 9/11 a 13/11 de 2020. Tudo bem com vocês? Vamos com o MCE, que é o material de complementação escolar. Hoje a gente vai falar sobre as eras geológicas do Fanerozoico. Antes a gente tem aqui a foto da Igreja da Penha, tá? Aqui no Rio de Janeiro, lógico. Tá o glossário que vem dois nomes explicando sobre o que é o morro, o que é a serra, tá? Você dá uma olhadinha a diferença aqui, ó. É fácil entender isso aqui, ó, tá? Varia de 100 a 200 metros, que é o morro, e a serra é formada por um conjunto de morros, montes ou montanhas, também chamadas de cordilheiras ou cadeias de montanhas, tá? Então, morro é uma coisa só, e serra são vários morros, né? Então, vamos lá. Aqui vai falando a respeito do cartão postal da cidade, do Rio de Janeiro, que é a Penha, né? Você, quando chega no Rio de Janeiro pela rodovia, você avista logo a Penha, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, dizendo o que a Penha tem a ver com isso aí, com a ciência, no caso a Igreja da Penha, né? Que ele fica em cima de uma formação rochosa com não é granizo não, da era paleozoica, que é o período ordoviciano, siluriano, que faz parte da Serra da Misericórdia do Morro do Penhasco, que acabou sendo chamado de Morro da Penha, ok? Então aqui você tem embaixo, consulte seu MDC, páginas 175 e 178. Eu falo um pouquinho rápido por causa do tempo, tá, gente? As eras geológicas do Fanerozoico, o Éon Fanerozoico, a era Paleozoica, ou Paleozoico, tanto faz. Você tem aqui os peixes, e a era Mesozoica, que tem os dinossauros. No Íon Fanerozoico, você tem as aves aqui o desenho das aves aqui, as plantinhas. E na era Cenozoica, segundo a ciência, tem o homem, tá? E aqui embaixo, em cada seta, debaixo de cada nome, aqui tem a seta. Tem o homem na era Cenozoica, início da era 65,5 milhões de anos. Dinossauros, como eu falei. Aqui o início da era, na seta embaixo desses nomes de cima, era 255 milhões de anos atrás, né? E aqui você vê a Igreja da Penha, né? Nessa era que se formou a rocha onde está a Igreja da Penha, na era Paleozoica. Então, se alguém perguntar a você quando se formou a rocha do morro da Igreja da Penha, você vai dizer, foi na era Paleozoica, tá? Ok? Então, o início da era foi... Quando começou essa era? Foi há 542 milhões de anos atrás. Você sabia? O Éon Fanerozoico, a maior facilidade de encontrar... Sobre o Éon Fanerozoico, tá? A maior facilidade de encontrar rochas fósseis desse intervalo da história do planeta permite subdividi-lo em eras de períodos bem característicos. Esse é um Fanerozoico, mostra pra gente isso aí, tá? Então vamos agora para outra folha aqui, e vamos falar a respeito das eras geológicas. Tá? Essa aqui eu não vou ler muita, não, porque é muita coisa aqui, tá? Só vou ler o início aqui, ó, que fala sobre a era paleozoica, que durou 291 milhões de anos e está dividida em seis períodos, ok? Geológicos, que são Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano do mais antigo para o mais recente. Então aqui vai explicando tudinho nessas linhas desse texto aqui, essas coisas interessantes, que foi a era que se formaram as jazidas de carvão, que são muito importantes para a humanidade, né? Falando sobre os seus primeiros seus períodos cambrianos, os animais, né? Tiveram grande diversificação evolutiva, hoje chamada de explosão cambriana, né? No Permiano, porém, o último período dessa era ocorreu ao contrário à maior extinção em massa de formas de vida animais e vegetais verificadas na Terra. Acabei que estou lendo, né? No Paleozoico estavam presentes todos os grandes grupos de invertebrados. No início desta era, os animais eram principalmente marinhos, depois surgiram insetos, peixes, anfíbios e répteis, tá? Aí você tem aqui a foto aqui, ó, uma ilustração da explosão de vida no Cambriano, ok? Aqui tem vários seres vivos aqui. Aí você tem, responda, né? Atividade. Responda 1. Cite características importantes da era paleozoica. Paleozoica ou paleozoico, tá? E aqui você tem
desenho, extensão dos dinossauros. Aqui você tem um meteoro que caiu há 65 milhões de anos atrás, a hipótese mais concreta de ser a motivo da extinção dos dinossauros. Lá no México, que levantou uma poeira muito grande e asfixiou toda a vida na Terra de grande porte, ok? Então aqui, aí vem falando sobre a Era Mesozoica, que é o que compreende os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, e é conhecido sobretudo pelo surgimento, domínio e brusca extinção dos dinossauros. Eles conquistaram a Terra e desapareceram de modo repentino, provavelmente devido à queda de um meteorito, como eu falei, né? Acho que foi um meteoro. Os mamíferos desenvolveram-se nessa era, mas tinham em geral o tamanho dos atuais ratos. Surgiram as primeiras aves, as primeiras plantas com flores. Tá? O Cenozoico é a era geológica que iniciou há 65,5 milhões de anos e que se estende até os dias de hoje. Tá? Atuais. É dividido em três períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Foi no Cenozoico que a superfície da Terra assumiu a sua forma atual. Houve muita atividade vulcânica, a formação das grandes cadeias montanhosas como os Andes, Alpes e Himalaia. No período do Quaternário apareceu o Homo sapiens, e na época atual do Quaternário, o Holoceno. O grupo animal dominante é dos mamíferos. Ok? 2. Agora responda. 2. Cite alguns eventos importantes, tá? Das eras Mesozoica e Cenozoica. É só ler. 3. Em que períodos são divididas as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica? Tá? Tanto faz, Cenozoico ou Cenozoico. Aqui você tem a foto, né, que é foto mesmo, da Cordilheira do Himalaia, ok? E aí encerra material de complementação escolar. Já demorei muito. Um grande abraço, se cuidem que a pandemia ainda está aí.